Ele é um banco que não é o Itaú, não é o Bradesco, não é o Santander, mas tá na boca aí de todo mundo. Hoje é dia da gente saber tudo sobre o Banco Banrisul, logo após a vinheta. Primeiro de tudo, prazer, se você não me conhece, eu me chamo Mayara. E aí, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai ver aí uma análise completa desse banco que tá todo mundo falando dele. A gente vai ver se vale a pena, se não vale, se é constante, se não é e afins. Então, se você gosta desse tipo aí de conteúdo, se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, tá bom? Para o YouTube te mostrar sempre que tem novos vídeos. E, poxa, já tá fazendo parte dessa família, esmaga aquele like. Antes de começar, quero falar que esse vídeo está sendo feito porque foi pedido pelo Jackson. Acho que é assim que fala. Então, assim, ó, eu passo sempre anotando os pedidos que vocês deixam no comentário, porque aqui nós somos realmente uma família. Então, me deixa duas coisas aqui, tá? Qual o seu pedido aí do próximo vídeo que realmente eu faço aí que vocês pedem. E mais, se você tem esse banco na carteira ou se você não tem. De antemão já falo, eu não tenho, mas nada contra quem tem, tá bom? Então vamos lá, vamos começar sem mimimi, sem enrolação, como sempre. E aqui, ó, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais dele. Ele foi criado em 1928, ele começou, tá, inicialmente como forma de gerar caixa, tá, de emprestar dinheiro para a parte agrícola, para a parte de pecuária, só que depois expandiu aí para todos os setores, tá? Em 2007 ele foi concluído o processo de capitalização da companhia e em 2015 ele foi constituído aí, entrou na hold, né? Foi constituída a hold. Aí que ele cresceu e começou a ser mais visado aí por todo mundo. Então vamos lá. Então ele tem 92 anos de história, ele tá listado na bolsa, tem 43 anos, tá? Apesar de ser pequeno, justamente porque agora que ele começou a expandir mais os seus negócios para pessoas físicas. Antes era mais para pessoas jurídicas, tá bom? Então vamos lá. A que tá para negociação assim na bolsa de valores é a preferencial, porque a ordinária não tem free float. É uma bosta, né? Enfim, ele é controlado aí pelo estado do Rio Grande do Sul, tá bom? Então ele é majoritariamente uma estatal. Como o Rio Grande do Sul tem muita dívida, ele está sendo visado para ser privatizado, só que não é nada certo, né? Aqui a gente sabe que sempre fala de privatização e tal, mas na real, assim, é o que menos acaba acontecendo, tá bom? Então tenha isso em mente, que o governo, né, o estado aí do Rio Grande do Sul, é o majoritário dele. O que está sendo negociado, né, aqui eu peguei o tickerzinho para mostrar para vocês, é com terminal 6, tá? Aqui a gente vê que o valor atual de uma ação dela tá R$12,30. Aqui a gente tem que o atual dividendo yield que ela tá pagando é 5,59. Bancos, né, bancões, por exemplo, Itaú, Bradesco, como eu falei, tem, né, assim, distribuem mais dividendos, até por ter mais lucro, né, por ser mais constante, por ser maiores, né. Tem que levar todo esse ponto aí em análise. Apesar dela estar sendo bastante tempo aí listada na bolsa, ela não é grandão como esses outros bancos, tá? Então ela teve uma queda em 12 meses de menos 41%. Assim como todos os bancos sofreram muito, o Banrisul também sofreu muito aí e ainda está sofrendo, né? Porém, olha só, os índices agora de valuation, tá? O PL dela tá 5 só, o que é maravilhoso. Quantos acionistas estão dispostos a pagar sobre ela? Tá maravilhoso, tá? Um dos melhores em relação ao banco aí. E agora o real, tá? Ela tá sendo negociada com baita desconto. Por quê, Mai? Por que baita desconto? Porque o preço, olha só, o preço sobre valor patrimonial dela tá 0,61. Abaixo de 1, quer dizer que ela tá sendo negociada aí com desconto. Agora, os indicadores de rentabilidade dela, lembrando que esse pontinho aqui que eu tô mostrando é em relação ao último relatório, né, que ela teve aí de quando saiu. Só que para bons investidores a longo prazo, depois a gente vai ver também uma métrica maior, porque a gente, né, para ter segurança tem que analisar 5, 10 anos, porque é só assim que realmente vai saber se vale a pena ou se não vale, tá? Mas vamos ver pontualmente, olha só. O ROI tá 12,7%. O que quer dizer ROI, Mai?
ROI quer dizer retorno sobre o capital investido, tá? Então tá excelente, acima de 10 já é maravilhoso. E aqui a gente tem que o ROA, mas que é ROA, retorno sobre os seus ativos, tá? 1,15%. E apesar, né, dela estar sofrendo muito nessa crise, de não ter se recuperado aí, de estar sendo negociada abaixo do valor dela mesmo, ela tem crescido, tá? Os seus lucros, olha só, o lucro dela cresceu mais de 15% em 5 anos. E a receita dela, apesar de ter crescido pouco nos últimos 5 anos, cresceu, tá? 1,64. E aqui a gente vê uma coisa muito interessante, tá? A partir de 2019, o passivo dela circulante e o passivo não circulante aumentaram. Mike, o que é passivo aí, circulante e não circulante? Circulante quer dizer as dívidas, né, as despesas que ela tem que pagar dentro de 12 meses, tá bom? Então ela tá queimando muito caixa. Tem que ficar de olho nisso daí. Apesar que os seus ativos também subiram, porém foi o ativo não circulante, o quanto que vai entrar aí de caixa para a empresa, tá? Mas vamos voltar aqui para os indicadores mais pontuais dela. A margem bruta que ela atua, bem como dos bancos, né, em geral, é bem grande, quase 50%. Porém, a margem líquida, né, na hora de reverter isso daí, quanto de efetividade que tem, tá? É 11,66, ou seja, perde bastante. Porém, a margem EBITDA dela é mais de 15%. E aqui, jogando isso para um gráficozinho para ficar mais fácil da gente analisar, a gente tem aqui, ó, que a receita líquida dela desde 2015 tem subido um pouquinho, aí tem caído, agora tá caindo, né? Desde aqui de 2017 tem caído, apesar dela ainda mexer com bastante dessa parte agrícola e a parte agrícola, né, ser sim o coração aí do Brasil, tá diminuindo. A gente vê que o lucro líquido dela caiu um pouquinho, não tem dívida, tá? Não tem, não tá em prejuízo, só que a gente vê que ela tem diminuído um pouquinho o lucro dela, apesar, né, que eu já falei, é bem pouco e aumenta, sobe, e os custos dela, apesar disso, olha só, os custos dela têm diminuído e a sua receita líquida tem caído também. Então é um pontinho para analisar, tá bom? Apesar dele estar sendo negociado aí com desconto, tem que ver se vale a pena para você, se não vale. Lembrando que nada desse canal aqui é uma recomendação de compras ou vendas, tá bom? Eu trago uma análise completa, mastigada para você e só você tomar a sua decisão, porque não tem melhor pessoa para saber onde colocar o seu dinheiro do que você mesmo, tá? E aqui vamos ver agora os proventos, se foi constante, se não foi, uma métrica maior. Olha só, a gente vê que tem pagado sim, tá? Ele paga dividendos, né? Proventos, então tá tendo lucro, tá distribuindo esses lucros aí para os acionistas, tá sendo constante, ele paga picadinho ao longo do ano, tá? Então isso é muito bom. Olha só, pegando um pontinho aqui, né, de 5 anos, a gente vê como tem distribuído os dividendos, tá? Todos os anos, não deixou nenhum ano de pagar dividendos, apesar de ter muita dessa variação, de não ser constante. E aqui a gente vê, agrupando tudinho, né, o total aí de dividendos, porque assim, dividendo quer dizer o lucro distribuído em 12 meses. Então não importa se vai pagar de 3 no geral, né? Se vai pagar de 3 meses, se vai pagar de uma vez só. O que importa é realmente pagar. E aqui a gente vê que em 2018 ela distribuiu mais e agora tem caído novamente. E aqui a gente vê um pouquinho, ó, que ela paga, né? Tanto distribuindo dividendos, juros sobre capital próprio. Que a diferença, assim, pra gente, na real, esquece. Só quer dizer que vai cair dinheirinho lá na sua conta, tá bom? Um é isento de imposto de renda, o outro não. Só que já pega na fonte direto, tá? Então, isso já cai pra gente na nossa corretora na hora que a gente recebe de forma descontada ou não, tá bom? Então, aqui a gente vê um pouquinho de quanto que pagou, né? Mais ou menos assim. Como é bem inconstante, não tem como ter uma métrica direitinho pra falar. Então, é 0,2 por ação, 0,26. Então, é um pouco inconstante, tá? E agora a gente vai ver uma análisezinha de um pontos mais completos, sabe? De 5 anos aí, pra gente ver como que ela tem performado. E bom, antes disso, se você não entendeu nada do que eu falei de ROI e etc.,
eu tenho um e-book, tá bom? Pra te ajudar. O link pra adquirir tá no primeiro comentário abaixo. É bem mastigadinho pra te ensinar a analisar esses pontos aí. Então aqui a gente vê, né, voltando aqui, ó, que o ROI dela, pegando desde 2016, tem sido acima de 10%, só que é bem constante, tá? Vai e volta. Apesar de não ser um ROI, é um ROI bom, só que não é comparado, tá? A de bancões, como eu já falei. E aqui a gente tem que a margem líquida dela não é tanta coisa e é um pouco inconstante também. O lucro dela, tá? O lucro aumenta, diminui, os proventos ela tem pagado, só que também é bem inconstante. Apesar do patrimônio líquido dela, olha só, desde 2016 está aumentando, tá bom? E aqui a gente vê então, ó, olha como que isso tem refletido em gráficos, tá? Ela tem crescido, né? Cresceu a partir de 2016 e aqui deu uma queda muito grande, bem como os outros bancos mesmo em 2020. E aqui, em comparação, né, com o índice Ibovespa, ela tem muito mais volatilidade do que o índice, tá? E assim, agora, para finalizar, vamos ver uma simulação de 5 anos com dividendos e sem dividendos, tá? Então, se você está gostando, compartilhe aí, porque vai ajudar mais pessoas, tenho certeza. Então, vamos lá. 5 anos, quanto que foi a rentabilidade dela em 5 anos sem incluir os dividendos? A rentabilidade dela foi de 213%, performando muito bem de modo geral, como os outros bancos. Só que agora vamos ver a diferença que dá de pegar e incluir os dividendos nisso daí. Olha só, com os dividendos foi 340%, tá? Então aí a gente tem que ter a perspicácia, né, de ficar sempre reinvestindo os dividendos, de deixar lá para ficar em um montante tão grande, né, que nós investidores aí a longo prazo possamos pegar e viver depois dos dividendos, tá bom? Sem precisar mexer, né, sem precisar vender as ações. Quando eu falo longo prazo, visando aqui o Brasil, se você ainda tá aqui, né, quer dizer mais ou menos de 5 a 10 anos, tá? Mas é sempre bom, tem que ficar de olho nas ações aí que você investe, tem que ficar monitorando para ver se perdeu ou não perdeu os fundamentos e afins. Bom, então é isso, espero que você tenha gostado. Não esquece de me deixar aqui embaixo se você quer mais algum outro vídeo e se você tem esse daqui, tá bom? Beijão, fica com Deus, esmaga aquele like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.